Fala, meus amigos, o Flamengo tem uma péssima notícia. Na minha opinião, essa notícia trazida em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande é uma péssima notícia. Essa da convocação do Wesley para a seleção brasileira. A seleção brasileira só serve para piorar, para desmantelar os times hoje. Ah, mas vai valorizar o jogador? Pior ainda, na minha opinião, porque a saída do Wesley é iminente, né? A partir do momento em que chega uma proposta de 35 milhões de euros pelo jogador, e aí o Wesley sai do Flamengo, e aí o Flamengo fica com quem? O Varela até fez uma boa partida na lateral esquerda contra o Botafogo, mas é outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre essa péssima notícia, na minha opinião uma péssima notícia, que é a convocação do Wesley para a seleção brasileira, notícia trazida, repito por aqui, em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, né? Cara, o Pedro se machucou na seleção brasileira, precisa dizer mais alguma coisa? O camarada vai, se machuca, vai, não joga, porque é data FIFA, mas não é ao mesmo tempo, né? Porque volta e já tem jogo no dia seguinte, então é um absurdo isso. Esse negócio de ficar tirando jogadores dos clubes brasileiros, convoca jogador lá de fora. Não gosta tanto de convocar jogador lá de fora? Chama jogador lá de fora, pô. É muito melhor, né? Pelo menos na minha opinião, para o Flamengo, essa situação, né? Não gosto dessa provável convocação do Wesley para a seleção brasileira, que ele pode até se machucar. Antes eu tenho um recado para você. Olá pessoal, dar o primeiro passo é sempre desafiador, não é mesmo? Por isso, quando se trata de investimentos, as dúvidas se multiplicam e, em casos de novas modalidades como os ativos digitais, esse desafio pode parecer ainda maior. É justamente para transformar essa hesitação em um impulso confiante que o MB, Mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, lançou sua mais recente campanha. O MB quer inspirar você no universo cripto. Afinal, todo grande salto depende de um primeiro movimento. E é possível fazer isso com segurança, viu? Logo, o MB oferece R$ 25 para novos clientes experimentarem investimentos em ativos ofertados na plataforma. Para isso, é necessário um investimento mínimo de R$ 50. A oportunidade é exclusiva para clientes que abrirem contas até 31 de março. Valeu, pessoal, não percam, hein? Gente, vocês já pararam para pensar que o Pedro se machucou na seleção brasileira e ficou fora do Flamengo um tempão por causa disso, né? O Felipe Luiz ainda não teve como dirigir o Flamengo de forma apropriada com o Pedro em campo. E ele se machucou treinando, não foi nem jogando, foi treinando pela seleção brasileira. Como é que pode a gente comemorar uma convocação do Wesley para a seleção? É merecido? É. De fato, é o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro. A seleção brasileira tem um problema nessa posição. Então, palmas para ele. O jogador adora a seleção brasileira. Esse papo de que jogador não gosta da seleção brasileira, isso é bobagem. Os caras amam ser convocados para a seleção brasileira. Mas tem essa questão, né? O cara vai, se machuca muitas vezes, eu acho uma péssima notícia. Se machuca muitas vezes, por outras vezes volta, mas não volta, né? Porque aí tem jogo no dia seguinte, e essa data FIFA vai ser colada no início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem compromissos difíceis, muito mais difíceis do que esses do Campeonato Carioca. Então é muito complicada essa situação. Para o jogador é ótimo. Como eu disse anteriormente, o jogador adora ser convocado pela seleção brasileira. É a glória para o jogador. Os caras vão lá, tiram fotos e tal. E com certeza, com uma convocação para a seleção, o Wesley será valorizado.
E aí pode chegar uma proposta de uns 40 milhões de euros, 35 milhões de euros pelo jogador, e ele ser negociado, né? E aí o Flamengo fica a ver navios, porque teria de contratar um outro lateral direito. Eu não consigo ver na base nenhum lateral direito, como Daniel Salles, por exemplo, pronto para assumir a titularidade do Flamengo. E o Varela, não acho que tenha condição de ser titular do Flamengo nessa posição. Lembrando que o Varela jogou no sacrifício contra o Botafogo, na lateral esquerda, inclusive teve o falecimento da mãe dele, respeito máximo ao Varela, mas eu estou falando aqui como jogador, né? E lá atrás eu gravei um vídeo, inclusive, falando sobre o Varela, sobre as condições do Varela quando ele chegou ao Flamengo, lá em 2022, acho, falando que o Varela não era o jogador ideal para o Flamengo, né? O Montiel, que todo mundo fala, já foi jogar no River Plate, por exemplo. Então, assim, o Flamengo ficaria sem um lateral direito de qualidade, a não ser que o José Botto vai ao mercado, né? Mas para trazer um lateral direito, mesmo em mercados alternativos do futebol, é muito complicado. É muito complicado. Né? Não é simples assim. Você chegar e falar, não, eu quero um lateral direito, tal. Mesmo com um scout muito bom, é muito complicado, porque é uma posição carente no futebol, não é nem brasileiro, mundial. Né? Existe uma carência dessa posição aí. Os clubes do mundo inteiro vêm tendo dificuldades para contratar laterais direitos, e formar, inclusive, laterais direitos. Talvez a Holanda seja a exceção, com o Dumfries, né? Que é bom jogador. Tem times que... A Inglaterra tem bons laterais direitos, como o Kyle Walker, o Trent Alexander-Arnold, né? O Trippier. São bons jogadores, sem dúvida nenhuma. Mas existe uma dificuldade no mundo da formação de bons laterais direitos. E nenhum desses jogadores que eu citei há pouco, estrangeiros, virão jogar no Flamengo. Isso não vai existir. Nenhum deles virá, melhor dizendo, jogar no Flamengo. Isso não vai existir. Então eu acho uma notícia ruim para o Flamengo essa provável convocação do Wesley para a seleção. Justa, porém ruim. E o Flamengo joga neste sábado contra o Vasco da Gama. Faremos live no canal, estou de folga neste sábado, então vou conseguir fazer uma live no canal. A expectativa é que o Flamengo entre em campo mais uma vez mexido, né? Com alterações aí do técnico Felipe Luiz, que já falou com toda a razão que não vai estourar os jogadores do Flamengo. Ele não vai, tá? E tá certo, não vai usar o Carioca jogando a todo vapor para não estourar esses caras. Se não chega no meio da temporada, tá todo mundo zoado, todo mundo mal fisicamente. E não é esse o intuito do Felipe Luiz, né? E eu acho que ele tá certo, inclusive ele tem o respaldo do José Botto, que fala que o Flamengo não tem que ser campeão de pré-temporada, coisa nenhuma, e sim campeão do que vale para valer. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.